Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E de como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que se dissera às mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e descorrendo por todos os profetas, exponha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um texto muito rico, texto onde você pode meditar nele, você pode passear por ele. Já vi muitas pessoas ministrar em cima desse texto de várias formas, a maneira do que o Senhor ele trabalha na vida de cada um. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Amém? E o texto que nós lemos nessa noite, irmãos, o cenário desse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar, o cenário ele fala de dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém, caminhando, voltando para Emaús. Emaús, meus irmãos, segundo o texto aqui, no versículo 13, vai dizer que ficava 60 estádios de distância de Jerusalém, que isso, se for colocado na quilometragem, vai dar 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Emaús ficava. E era um dia e uma noite, irmãos. Um dia e uma noite de viagem, isso se a pessoa estivesse a pé. Pelo que nós vemos aqui no texto,
tudo indica que os discípulos estavam, esses 2 discípulos, eles estavam retornando para Emaús a pé, caminhando. Jesus, ele se aproxima desses 2 discípulos. Fato, a história, né, o capítulo 24, ele vai falar justamente da ressurreição de Jesus. Jesus, ele sim, havia sido entregue às autoridades, sim, havia sido, né, julgado sem justa causa, mas foi julgado, foi entregue às autoridades. Jesus Cristo, ele foi crucificado na cruz. Jesus sim, ele morreu na cruz. Sepultaram sim o corpo de Jesus. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando Maria, né, e a outra mulher, outra serva, outra discípula que estava com ela, foi até o túmulo com as especiarias ali para preparar o corpo de Jesus, encontraram uma pedra removida. Jesus havia ressuscitado, irmãos. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos, irmãos, nessa noite, tirar algumas lições desse texto para nossas vidas. Algumas lições que esse texto, que esses discípulos no caminho de Emaús, ele pode trazer para nossas vidas e nós podemos aplicar nas nossas vidas hoje. E uma primeira lição, irmãos, que nós podemos absorver e tirar desse texto é essa: é que quando nós olhamos a nossa vida com um olhar nas situações, nós não enxergamos Deus na vida. Quando nós começamos a olhar, irmãos, para a nossa vida com um olhar nas circunstâncias e nos problemas, nós não conseguimos enxergar Deus se aproximando. E foi o que aconteceu aqui com os discípulos no caminho de Emaús. Os últimos acontecimentos, eu acredito que naquela época os jornais, a tecnologia, a mídia não era tão avançada como hoje nós presenciamos e vivemos. Mas as últimas notícias naquela época em Jerusalém era que Jesus, o Filho de Deus, aquele que se dizia, né, o Rei dos Reis, havia morrido. Meu irmão, era notícia em Israel naquela época. Era notícia, e isso, irmãos, os discípulos, esses 2 discípulos aqui, eles iam retornando, porque eles estavam, irmãos, vendo a vida com um olhar na situação, com um olhar nas circunstâncias, com um olhar naquilo que estavam presenciando. Só que nesse intervalo, no versículo 15, Jesus, ele se aproxima daqueles discípulos. A Bíblia diz que é o próprio Jesus, irmãos, o próprio Filho de Deus, se aproxima daqueles homens. Mas o texto, ainda no versículo 16, ele vai dizer assim, que os seus olhos estavam como impedidos de reconhecer Jesus. Sabe por quê? Porque os seus olhos estavam nas situações, os seus olhos estavam nos problemas, os seus olhos estavam nas circunstâncias. E quando os nossos olhos estão nessas coisas, nós não enxergamos Deus agindo nas situações e nas circunstâncias da vida, irmãos. Talvez Deus está falando nessa noite para pessoas que chegaram aqui olhando para as situações difíceis. Eu vou para a igreja assim, mas o coração está distante porque está olhando para os problemas. Mas saiba que Jesus de Nazaré, Ele está no controle. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim. O mundo está atravessando por momentos difíceis, sim. Momento de isolamento, de distanciamento. Ei, mas Deus, eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele não perdeu o controle dessa situação. Deus não perdeu o controle dessa causa. Tudo está no controle do Senhor, irmãos. Se Deus, Ele não perdeu o controle da situação, Deus, Ele não perdeu o controle da tua vida. Deus, Ele não perdeu, irmão. Ele não perdeu. E há um perigo, irmãos, quando nós começamos a olhar para a nossa vida com um olhar nas situações, é que quando nós fazemos isso, nós corremos o risco e o perigo de murmurar contra o Senhor. Quando nós começamos a olhar a nossa vida
para as situações que nós estamos passando, por um momento difícil que nós estamos passando, nós não enxergamos Deus presente e começamos a questionar o Senhor, a dizer: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, Senhor, teu servo, tua serva, por que isso, Senhor? Por que comigo? Eu te buscava tanto. E isso é murmuração, irmão. Questionar o Senhor, se perguntar pela situação, isso é murmuração, irmãos. É um perigo muito grave que nós corremos. E quando, irmão, nós murmuramos, eu sabia que a murmuração, ela é pecado. A murmuração, ela é pecado. A murmuração, irmãos, ela pode trazer maldição para a sua vida. A murmuração pode trazer maldição para a sua vida. O pastor aqui, ele deu um exemplo muito claro aqui do povo. O povo do Egito. O povo no deserto. Aonde Deus ali, ele tirou o povo escravo. Estava vivendo sob um jugo ali de Faraó, trabalhando, trabalhos forçados. Mas Deus, com sua forte mão, Ele resgatou esse povo, irmão. E sabe o que esse povo ele fez em gratidão a Deus? Esse povo murmurou. Esse povo ele começou a murmurar de Deus. Esse povo ele não era grato. Meu irmão, só o motivo de Deus ele ter tirado esse povo de uma escravidão de muitos anos já era motivo. Meu irmão, podia faltar água no deserto, podia faltar comida no deserto, podia acontecer o que acontecesse no deserto, mas só um motivo, irmão, de eles estarem livres agora para adorar o único Deus verdadeiro já era motivo de gratidão. Mas esse povo era ingrato, era um povo que começou a murmurar. E a murmuração trouxe maldição para eles. Trouxe maldição para eles, irmãos. Se a gente ver, você vai ver que dos que saíram do Egito, havia uma promessa, irmãos. Havia uma promessa de Deus para o povo que foi tirado de lá, que era uma terra que manava leite e mel. Havia, meu irmão, essa promessa, havia essa bênção, mas só que por causa da murmuração, irmãos, como o pastor bem frisou aqui, só 2 obtiveram essa promessa, obtiveram essa bênção na sua vida, porque vigiaram em relação a murmurar, que foi Josué e Caleb. Mas o resto da nação, o resto do Israel de Deus que saiu do Egito, eles pereceram no deserto. Pastor, e tem gente, Léo, tem gente perecendo no deserto porque tem murmurado contra o Senhor, tem passado pelo deserto, mas tem murmurado contra o Senhor. Deus tem levado pessoas no deserto, mas é para você ver o poder, a manifestação dele lá, e é para você glorificar ele no deserto também. Primeira Coríntios, no capítulo 10, versículo 10 ao versículo 11, ele vai dizer assim, olha: não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que o fim dos séculos tem chegado. O Senhor está falando à sua igreja nessa noite em relação a esse ponto. Deus está advertindo a sua igreja nessa noite, ou está exortando, se alguém quiser tomar por exortação, quiser tomar por advertência, mas o Senhor está falando nessa noite. Seja grato ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Tessalonicenses, que em tudo, irmãos, em tudo nós devemos agradecer. Em tudo, é na alegria, mas também nos momentos de tristeza. Senhor, tu tem um propósito nisso. Se eu estou passando por isso, é porque tu tem um propósito. Então eu sou grato a ti. Meu irmão, em todas as situações, Deus ele tem um propósito.
a nação, se o mundo, se a igreja hoje ela está passando por tudo isso, é porque há um propósito de Deus no meio da sua igreja. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida, meu irmão, nessas situações que nós estamos passando. Tem pessoas aí, irmãos, que talvez tenham questionado ao Senhor, até pessoas crentes mesmo, que tem, sabe, dito como é que pode. Deus está permitindo o seu povo passar por isso. Tem pessoas, irmãos, que tem questionado e falado: não, ele perdeu o controle das coisas. Mas ele não perdeu. Ele está no controle, irmãos. Outro perigo, irmãos, que a murmuração, além de nos levar a pecar e a trazer maldição para as nossas vidas, a murmuração ela pode levar o homem à queda. Tem muitas pessoas hoje, homens e mulheres de Deus, que ministravam, que louvavam, que tinham atividades, eram bem frequentes na casa do Senhor. Hoje estão lá fora, hoje estão caídos. Por quê? Por causa da língua, irmãos. Por causa da murmuração, irmão. Fala demais. E é momento, irmão, de a gente se calar, ouvir mais. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir mais. Tem que falar menos e ouvir mais. E quando nós invertemos os papéis, é arriscado a gente cair. Muita gente, irmãos, tem muita gente que hoje está caído, está fora dos caminhos do Senhor, porque murmurava demais. Eu conheço, irmãos, eu conheço pessoas, colegas meus que, sabe, irmãos em Cristo, que eram ativos e hoje estão desviados por causa que falava demais, era murmuração demais, irmão. E outra coisa, a murmuração, ela é contagiosa, é igual o Covid, ela contagia. Se você estiver perto do murmurador, amanhã ou depois você está murmurando também. É pior do que o Covid. Meu irmão, tem vírus do pecado que é pior do que o Covid. E muitas vezes nós distanciamos do Covid e estamos, irmãos, bem próximo de vírus que vai nos trazer a morte. A murmuração é uma delas. Você, meu irmão, se estiver perto de uma pessoa que murmura, saia fora. Pula fora. Porque você é mais um na lista dos murmuradores. Sejamos gratos, irmãos. Sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito nas nossas vidas. E nós venhamos, que você venha, que eu venha nessa noite, irmãos. A gente venha olhar para a nossa vida, mas que venha olhar, mas que venha ver o Senhor agindo nas circunstâncias. Que a gente venha olhar para a nossa vida e venha ver o agir de Deus em cada situação. Está difícil sim, irmãos. É um ano que não está difícil, que não está fácil para ninguém. É um ano que não está fácil para ninguém. Ninguém pode chegar, eu estou com problema. Não, é um ano difícil para todo mundo. Mas que nós, como crentes, como conhecedor da verdade, nós que como um dia o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós venhamos olhar, não, está difícil, mas eu tenho um Deus que Ele está além das circunstâncias difíceis. A Bíblia lá nos diz, irmãos, que não há nada demasiadamente difícil que Ele possa fazer, irmãos. Não há nada difícil. Se Ele diz isso, que não há nada difícil, que aquilo que é difícil para mim, aquilo que é difícil para você, é possível a Ele. É possível a Ele, irmãos. Ele está no controle. Sabe de uma coisa nessa noite? Saia daqui nessa noite com essa convicção que Deus Ele está no controle da situação que você está passando hoje, do problema que você está passando hoje. Deus Ele está no controle, Ele não perdeu não, viu?
Enxerga a Deus nessa caminhada. Enxerga a Deus nessa sua caminhada, irmão. Abra os seus olhos nessa noite. Esses discípulos aqui, eles estavam com seus olhos desvendados, estavam cegos, podemos dizer assim. Abra os seus olhos. Deus, Ele está no controle. Uma segunda lição nessa noite, em cima do texto que nós lemos, vai falar que a última notícia, irmãos, a última notícia não é de morte, mas a última notícia é de vida. Amém? Você crê nessa noite que a última notícia que Deus tem para a sua vida não é de morte? A última notícia que Deus Ele tem para você é uma notícia de vida? Amém, irmãos? Aqueles discípulos, quando eles estavam retornando para Emaús, a última notícia que eles tinham ouvido era notícia de morte. Morreu. Jesus morreu. O Mestre morreu. Aquele que nós depositamos a nossa confiança morreu. Foi sepultado. E dos diálogos dos discípulos com Jesus era essa: tu és o único, falando para o próprio Jesus, em Jerusalém, que não sabe dos acontecimentos. Hoje já é o primeiro dia, já se faz 3 dias da sua morte. Aqueles homens, eles não entenderam que a mensagem que Jesus trouxe era uma notícia de vida. E tem pessoas hoje que ainda não entendem que Jesus, ele veio a esse mundo trazer uma notícia de vida. Trazer uma notícia de vida. E a notícia, irmãos, a má notícia, a notícia de morte, muitas vezes, sabe o que é que ela traz? Ela traz ansiedade. A má notícia, ela traz preocupação. Essa má notícia, ela traz tristeza, irmãos. Tristeza. O texto, no versículo 17, vai dizer que Jesus faz uma pergunta àqueles discípulos. E diz assim: ó, o que é isso que vos preocupais? E de que irdes tratando, na medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E tem pessoas que têm parado na caminhada triste por causa da má notícia, porque tem recebido notícia de morte. Talvez tem pessoas, pastor, que chegou aqui, Léo, com a notícia de morte. Vai, ora para Deus. Vai para a igreja mesmo, ora para Deus lá, que é só Ele mesmo, e é só Ele mesmo. É só Jesus, meu irmão. O homem, o médico, meu irmão, pode ser quem for o profissional, a notícia é essa, é morte. Mas Deus, Ele tem uma notícia nessa noite para a sua igreja, que é uma notícia de vida, e vida com abundância. Se nós, nessa noite, a gente passear pela palavra de Deus, nós vamos encontrar, irmãos, alguns exemplos de pessoas que na sua vida, na sua trajetória, irmãos, eles esperavam a notícia de morte. Agar, quando Abraão a despede, que ela sai no deserto com o seu filho, a água se acaba e Agar, num determinado momento, coloca ali o seu filho Ismael debaixo de um arbusto, vai com a distância de 1 quilômetro, e a notícia que Agar estava esperando era o quê? A morte de Ismael. A notícia que aquela mulher estava esperando lá no deserto era a morte do seu filho. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer, irmãos, que Deus, Ele escuta o choro da criança. E Deus, Ele fala assim para Agar: mulher, não temas, porque eu ouvi o choro da criança. E Deus, Ele manda que ela olhe adiante e ela vê uma fonte de água. Agar, ela estava esperando no deserto uma notícia de morte, mas no deserto Deus estava trazendo para Agar uma notícia de vida.
A notícia que Deus ele estava trazendo para Agar no deserto era uma notícia de vida, porque o próprio Senhor disse: olha, dele também eu vou fazer uma grande nação. Se Deus tinha propósito, irmão, na vida de Ismael, Deus, ele tem propósito também nas vossas vidas, irmãos. Não é no deserto que você vai perecer, é no deserto que Deus vai mostrar a sua provisão, é no deserto que Deus vai mostrar, meu irmão, e tem uma resposta para você, uma notícia para você no deserto. Tem pessoas caminhando no deserto nessa noite, achando que vai morrer no deserto, achando que vai, no deserto, lugar da sepultura, mas há uma palavra liberada de Deus nessa noite para você, meu irmão, que é no deserto, aleluia, que a notícia de vida, ela vai chegar. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 em diante, vai falar que o Senhor, a fome reinava naquele país, naquela época. E Deus ele fala assim para Elias: Elias, vai até Sarepta, porque lá em Sarepta tem uma mulher, ela é viúva, viu? E ela vai te dar de comer. E quando Elias, irmãos, ele chega lá em Sarepta, que chega na casa dessa viúva, e aquela viúva está ali com seu filho, a fome, ela prevalecia, irmão, naquela época, naquela região. E a palavra de Deus vai dizer que quando Elias, ele fala para aquela mulher, para dar ele de comer, ela diz assim: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija, 2 cavacozinhos de lenha. Eu vou preparar aqui um bolo, 2 pão aqui para mim e para o meu filho. E a notícia era de quê? E vamos esperar a morte. É só um pouquinho, profeta. Ei, homem de Deus, é só um pouquinho. Mas aquela mulher, no pouquinho que ela teve, ela exerceu a fé. Aquela mulher, naquele pouquinho que ela tinha, ela obedeceu. E foi no pouquinho que Deus a exaltou. A Bíblia ela vai nos dizer ainda no livro de 1 Reis que o homem de Deus manda, ela faz conforme a palavra de Elias. E quando aquela mulher, meu irmão, ela prepara primeiro para o homem de Deus, a notícia que ela estava esperando naquele dia era a notícia de morte. Mas Deus usa Elias com a notícia de vida. Deus ele mandou Elias lá em Sarepta, na casa daquela viúva, porque aquele homem de Deus estava levando uma mensagem de Deus para ela, dizendo assim: olha, nessa casa não vai haver morte não, nessa casa vai haver vida. Sabe qual foi a notícia? O profeta disse assim, o homem de Deus Elias: não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre essa terra. A notícia hoje, meu irmão, quando você chegar na sua casa, vai ser uma notícia de vida. Vai ser uma notícia de vida. A notícia hoje, quando você chegar amanhã no seu trabalho, vai ser uma notícia de vida. Vai ser uma notícia de vida. Quando você acordar amanhã pela manhã, a notícia que vai ser notícia de vida. Você crê nessa noite que Deus ele tem uma notícia de vida para você, meu irmão? Deus ele tem uma notícia de vida para você. O cenário agora é Naim, irmãos. Agora a cidade é Naim. A notícia em Naim qual era? Morte, morreu o filho da viúva. Olha aí a viúva de novo. Não tinha outra notícia em Naim que não fosse a morte da viúva. Rapaz, ela só tinha aquele filho. Era o único parente vivo daquela mulher. As pessoas estavam ali
chorando, pranteando. E aquela mulher estava saindo da cidade, a cidade estava a notícia de morte. Mas ia entrando na cidade de Naim uma notícia de vida. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele ia entrando na cidade de Naim. E quando Jesus, irmãos, ele observa aquela multidão, aquele funeral e aquela mãe chorando, a Bíblia diz que Jesus, ele se enche de íntima compaixão, se aproxima daquela mãe, daquele jovem que estava ali. A Bíblia fala que ele colocou a mão sobre o esquife ali e disse para aquele jovem se levantar, e na mesma hora a notícia que todos iam propagar em Naim era que o filho daquela viúva havia ressuscitado. A notícia que você vai propagar no ano de 2021, irmão, não vai ser notícia de morte, mas vai ser notícia de vida. 2021 é uma nova notícia, meu irmão, de Deus para você, que é uma notícia de vida. O cenário, irmãos, agora sabe qual é? Betânia. Betânia é o cenário agora, é a notícia, é que Lázaro estava enfermo. As irmãs de Lázaro mandam alguns mensageiros até Jesus. Fala para ele, para Jesus, que Lázaro está acamado, está doente, está à beira da morte. Olha a notícia que chega até o mestre. Só que a Bíblia, nós vemos lá em João, capítulo 11, que Jesus, ele demora ainda 4 dias para chegar a Betânia. E quando Jesus, passar esses 4 dias, ele se aproxima de Betânia, alguém fala assim para Marta: olha, Marta, ele está vindo ali. Alguém avistou Jesus se aproximando e alguém disse assim: Marta, ele está vindo ali. E Marta, quando recebe essa notícia que Jesus está se aproximando, Marta corre, vai ao encontro de Jesus, e Marta diz assim: mestre, se tu não tivesse demorado tanto, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. A notícia, irmãos, em Betânia era notícia de morte, irmãos. Mas sabe o que Jesus, ele vai falar para Marta? Marta, ele há de ressurgir, Marta. Irmãos, quando a gente recebe uma notícia não muito agradável, a gente cega. A gente é incrédulo muitas vezes em relação àquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Jesus, ele estava dizendo assim para Marta: Marta, ele há de ressurgir. Sabe o que foi que Marta disse? Eu sei, mestre, que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos, no último dia. Mas aí Jesus, ele tinha uma notícia para Marta. Naquele momento, ele disse assim para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, irmãos. Jesus vai até o túmulo onde colocaram Lázaro. Jesus, ele diz assim: removam a pedra. Jesus, ele dá uma notícia para Lázaro lá no túmulo. Ele diz assim: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus diz que Lázaro saiu para fora envolto de lenço. A notícia que Deus, ele tinha para Lázaro era notícias de vida. Talvez tem pessoas aqui dormindo o sono espiritual. Talvez tem pessoas mortas espiritualmente. Mas Jesus, ele está trazendo para você nessa noite uma notícia de vida. Uma notícia de vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive. Ele vive, irmãos, como diz um cântico da harpa cristã, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Canta comigo. Porque Ele vive,
mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, é palavra profética, porque Ele vive, aleluia, posso crer no amanhã, temor não há, mas que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Jesus, Ele vive. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Uma terceira lição que nós podemos tirar nesse texto, irmãos. Primeira, nunca olhe a vida como olhar nas situações. Segunda lição, a última notícia não é de morte, mas sim de vida. E uma terceira lição que nós podemos tirar nessa noite: não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém, irmãos. A ordem era para não sair de Jerusalém. Aqueles homens, quando eles recebem a notícia de morte, eles, no mesmo instante, eles estavam retornando para Jerusalém. No versículo 21, ele vai dizer: ora, nós esperávamos, a esperança de Israel era Jesus de redimir o povo. E para eles essa esperança tinha acabado ali, naquele dia. E eles estavam saindo de Jerusalém. Mas eu quero dizer para você nessa noite que as bênçãos de Deus, que havia promessas de Deus em Jerusalém, e aqueles homens estavam saindo. No livro de Joel, irmãos, capítulo 2, vai dizer, o próprio Deus diz assim: olha, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Deus havia prometido na antiguidade. João 14 vai dizer assim: olha, é preciso que eu vá, para que o Consolador, o Espírito Santo, ele venha e habite e fique com vocês para sempre. Havia uma promessa. Atos capítulo 1, verso 4, o próprio Jesus, ele diz assim: olha, não se ausentem de Jerusalém, porque vocês, dentro de poucos dias, vão receber a promessa, o Espírito Santo de Deus. Havia uma promessa em Jerusalém, o Espírito Santo. E aqueles discípulos estavam saindo debaixo da promessa de Deus. Eu achei interessante um dia que o pastor, na quinta-feira que o pastor estava na doutrina, acho que foi da Carla, o pastor trouxe um exemplo de um pai. Não sei se o pastor se lembra aí que o seu filho, ele ia para a casa da namorada. E quando ele ia para a casa da sua namorada, ele disse assim: pai, eu vou para a casa da minha namorada. A benção. Aí o pai dizia assim: ai, Deus te abençoe, meu filho, a minha benção está sobre a casa, até a casa da sua namorada. Lá quando ele chegava: pai, eu vou no shopping, minha namorada. Meu filho, a minha benção está lá no shopping. Pai, eu vou no parque de diversões. Meu filho, a minha bênção está lá no parque de diversões. Mas se ele saísse para outro lugar, sem a bênção do seu pai, ele estava debaixo de maldição. As promessas de Deus não iam ser alcançadas. Esses homens aqui, eles estavam saindo debaixo das promessas, das bênçãos de Deus, irmãos. Tem pessoas hoje, irmãos, que têm saído debaixo das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, e têm padecido, irmãos. Tem padecido, tem sofrido por esse mundo, porque tem saído da Jerusalém, quando não é o momento de sair da Jerusalém, irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que estão perdendo as suas casas, estão perdendo a sua família, estão perdendo os seus empregos, porque têm saído da Jerusalém de Deus, quando não é para sair da Jerusalém do Senhor. Tem pessoas, né, pastor, que tem saído da bênção do seu pastor, da Jerusalém.
Não, filho, não é para sair agora. Aguarda mais um momento, aguarda mais um pouco. E as pessoas têm tomado atitude com esses 2 discípulos aqui, não. Tem saído debaixo da bênção. Tem perdido as promessas de Deus. Tem pessoas hoje, tem filhos hoje, filhas hoje. Quantas famílias hoje estão sofrendo porque seus filhos saíram debaixo da Jerusalém de seus pais? Quantas famílias hoje, irmãos, estão sofrendo porque seus filhos saíram debaixo das bênçãos de Deus? E isso, meu irmão, os pais sofrem, a família sofre, irmãos. É filho, irmão. Sofre. Aquele filho pródigo, ele tinha tudo na sua casa, estava debaixo das bênçãos, irmãos. Estava debaixo das promessas de Deus, da bênção do seu pai, tinha tudo. Tinha pessoas para lhe servir, tinha comida, tinha uma boa dormida, tinha tudo, irmãos. Mas um dia aquele jovem, aquele filho, ele decide sair da Jerusalém do seu pai, das bênçãos, debaixo das bênçãos do seu pai. E não demora muito, irmãos, para nós vermos que aquele filho ele começa a padecer. Tudo que ele tinha ele perde. E aquele filho ele começa a sofrer, irmãos. As consequências dele sair debaixo das bênçãos do seu pai são cheiro, irmão. Mas o texto ele vai nos dizer que aquele filho ele cai em si. Aquele filho, irmãos, em determinado momento, ele faz uma reflexão sobre a sua vida. Ele diz assim: olha, eu estava debaixo da bênção do meu pai. Eu estava na Jerusalém do meu pai. Eu tinha de tudo. Dados, comida. Tinha uma boa cama. E agora eu estou aqui desejando comer a lavagem dos porcos. E aquele filho, irmão, quando ele faz essa reflexão na sua vida, aquela reflexão gera no coração daquele filho arrependimento, irmãos. Ele vai dizer assim: olha, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou voltar para a casa do meu pai. João, no capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquele filho, ele retorna para a casa de seu pai. Aquele filho, irmão, quando ele está retornando para a sua Jerusalém, para o lugar das bênçãos, o seu pai já estava na porta e a vista de longe. E a palavra de Deus vai dizer que há um encontro entre os dois. E o seu pai, irmão, como o próprio Deus, ele age nas nossas vidas com misericórdia. A Bíblia vai falar que aquele pai, ele abraça seu filho, exerce compaixão, dá um beijo no seu filho. A Bíblia vai dizer: alegrai-vos comigo, porque esse meu filho havia se perdido e foi achado. E há uma grande festa, há um grande banquete naquele dia, meu irmão. Sabe o que foi que aconteceu com esses discípulos? Não foi diferente não, irmãos. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, irmão. Jesus, ele aqui no versículo 27, diz que Jesus, ele começa a expor a sua palavra. Jesus, ele começa a trazer uma exposição da palavra, começando de Moisés, falando que os profetas falavam ali da sua vinda e da sua morte.
É a palavra de Deus, irmãos, que faz com que gere arrependimento no corações daqueles 2 discípulos. É a palavra de Deus, irmãos, que faz com que os seus corações venham arder por Jesus. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer, no versículo 32, que quando Jesus ele parte o pão, que eles reconhecem que aquele que estava caminhando com ele, aquele que estava na mesa com ele era o próprio Jesus. Jesus da mesma forma, na mesma hora desaparece. E eles começam a dizer um ao outro: não ardia o teu coração quando esse nos expunha a palavra? Como é que está os vossos corações nessa noite? Será que tem corações nessa noite aqui que estão ardendo pela presença de Deus? A Bíblia, ela vai nos dizer, irmão, que aqueles discípulos, eles retornam para Jerusalém. Aqueles discípulos, eles retornam para o lugar da bênção. Não vamos voltar, porque em Jerusalém é o lugar das promessas de Deus. Talvez nessa noite tem pessoas que têm saído debaixo das promessas de Deus, têm saído debaixo da Jerusalém de Deus. E nessa noite, irmãos, é o último culto do ano, podemos dizer assim, o último culto de domingo do ano. E Deus nessa noite, Ele está nos dando uma oportunidade. Deus, Ele está me dando, está dando a você nessa noite uma oportunidade de você fazer o caminho de volta. Hoje é noite de fazer o caminho de volta a Jerusalém. Hoje é noite de regressar. Volta, irmão, porque é em Jerusalém que Deus ele tem uma promessa para vossas vidas. É em Jerusalém o lugar da bênção. Foi na casa do Pai que aquele filho encontrou bênção. Foi em Jerusalém, irmãos, que os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um estrondo, invadiu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. As bênçãos de Deus, irmãos, quer invadir a tua vida. As bênçãos de Deus quer invadir a tua casa. As bênçãos de Deus, irmão, quer alcançar a tua casa. As bênçãos de Deus quer alcançar a tua família. As bênçãos de Deus, irmãos, quer alcançar todos aqueles, irmão, que está pertinho de você. A bênção de Deus, irmão. Mas para isso, para você, meu irmão, desfrutar novamente das promessas de Deus, tem que fazer o caminho de volta. Tem que voltar para Jerusalém. Tem que voltar, meu irmão, para debaixo da bênção de Deus. A notícia é de vida, viu? A notícia é de vida. Se alegre nessa noite. Seja grato a Deus. Você nessa noite, irmão, ouviu essa mensagem, né? Eu espero que essa palavra ela tenha caído numa boa terra no seu coração, e que ela venha surtir efeito, o necessário para você despertar, pastor, e voltar para Jerusalém de Deus, que é o lugar da promessa. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.